Graça e paz a todos, que Deus te abençoe. Mais uma vez nós estamos reunidos para adorar o Senhor, queremos louvar o nome do Senhor e bendizer o Senhor e também trazer uma reflexão, uma exposição da Escritura Sagrada, da sua palavra, para que a sua fé seja fortalecida. Você é convidado a participar conosco desse momento, adorando ao Senhor onde você está. Quero ler um texto inicialmente da Escritura, registrado no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos fala, sempre nos fala, e como disse aqui o texto de Hebreus, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas. Convido a você nesse momento, aonde você está, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um momento de oração ao Senhor. Deus eterno, Pai de misericórdia, Deus santo, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Tu és o nosso Deus, nos alegramos no Senhor, Pai, neste momento que nos reunimos como povo do Senhor para te adorar, para bendizer o teu nome, glorificar o Senhor pelas tuas maravilhas. Louvamos o Senhor Deus pela misericórdia do Senhor que tem sido sobre nós a cada dia. Invocamos a tua bênção, Pai, sobre aqueles que ouvem essa mensagem, Pai querido, sobre todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo, Deus. Guarda, aviva, levanta para o louvor do teu próprio nome. É a nossa oração com gratidão, rogando pela tua direção, pelas tuas bênçãos nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Vamos, neste momento, cantar algumas canções com os nossos irmãos e louvar a Deus neste tempo junto com eles. Nós temos paz no nosso coração, porque nós temos um Deus grandioso, que independente das circunstâncias, está ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos dando prazer de estar vivo junto ao nosso Deus. Esta paz que eu sinto em minha alma. Vamos louvar o nome do Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma
Deus, Ele é misericordioso. Ele está preparando um lugar para que, quando Jesus voltar, nós possamos estar todos juntos, num lugar de misericórdia, de amor, de alegria. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Como é bom, Senhor, louvar o teu nome, adorar o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa liberdade de falar da palavra do Senhor, de conversar com o Senhor, de cantar louvores a ti. Nós te agradecemos por isso e te louvamos, ó Pai. Recebe a adoração e o louvor que aqui prestamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor neste momento. Eu quero convidar você agora a ler comigo um texto registrado
na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Será o texto objeto da nossa exposição neste momento. Gálatas, capítulo 1, diz assim a partir do versículo 1, então: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, quero orar com você. Deus maravilhoso, nós lemos a Tua palavra neste momento. Que alegria no nosso coração ouvir a doce voz do Senhor. Bendizemos o Senhor pela palavra do Senhor viva e pedimos, ó Deus, fala conosco mais uma vez, ensina-nos, instrui-nos, ó Deus, nós clamamos. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todos aqueles que estão ouvindo, assistindo neste momento esta mensagem, para que o Senhor prepare o coração e a mente para receber a boa palavra do Senhor. É o que nós pedimos, confiados na Tua misericórdia, na graça e no favor do Senhor, para que sejamos desafiados a viver uma vida santa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quem sou eu? Quem é você? Dizem por aí que algumas das principais indagações filosóficas, esta é uma delas. Quem somos nós, né? O que estamos fazendo aqui e para onde iremos? Pensando exclusivamente nesse questionamento, então, sobre quem sou eu, ou para você, quem é você, eu quero então refletir neste texto que temos diante de nós. Paulo, quando escreve não só essa, claro, mas a maioria de suas cartas, ele o faz por motivos, e alguns motivos específicos. Aqui, especialmente, o problema que estava afligindo ou ferindo o evangelho aqui na igreja da Galácia, na região da Galácia, os irmãos da igreja da Galácia, era exatamente o problema da autossuficiência do evangelho ou da salvação por meio de Jesus Cristo. Alguns dos judeus que também estavam na igreja, confessando também Jesus, eles gostavam muito do evangelho, estavam ali no meio do povo de Deus, mas eles entenderam ou entendiam então que as demais pessoas que estavam entrando ou se achegando para a igreja, eles deveriam também guardar a lei, porque a lei é do mesmo Deus, a do próprio Deus que enviou Jesus. A lei é muito boa e a lei precisa, como foi observada e dada pelo próprio Deus, para que todo o povo judeu guardasse, esses irmãos que agora estavam então conhecendo mais de Deus, conhecendo mais de Jesus ou do evangelho, de uma vida cristã próxima de Deus, deveriam também guardar essa lei. E aí, claro que eles incluíam mandamentos humanos, invenções, maquinações da mente humana, como rituais e rituais, cerimônias e cerimônias. E aí, esse foi um problema, porque, na verdade, adquirir essa prática, ou crer também que essa prática seria de Deus, estaria anulando ou invalidando a suficiência, ou atentando contra a suficiência do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós somos salvos, todo aquele que é salvo por meio de Jesus é salvo única e exclusivamente pelo que Jesus fez, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. A nossa resposta, o atender então a esse chamado eficaz de Jesus Cristo, cabe a nós, a nossa responsabilidade, sim, mas a obra de salvação, quem fez tudo o que foi preciso ser feito para que sejamos salvos inteira e completamente, foi Jesus Cristo. Nós não fomos salvos por rituais ou por cerimônias, mas pela obra substitutiva de Jesus Cristo, morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário. Então,
Paulo escreve em todo o conteúdo da carta a respeito deste outro evangelho que os Gálatas estavam recebendo, e ele vai falar isso a partir do versículo 6 também, o 7, o 8 e o 9, ele fala praticamente uma mesma palavra, dizendo então que qualquer uma outra pessoa, até mesmo que fosse um anjo descendo do céu, se pregasse um outro evangelho, deveria ser considerado maldito, porque o evangelho é o evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo para a nossa salvação. E aí então, neste prefácio da carta, na introdução da carta, então, 3 afirmações que podemos aprender ou entender que a Escritura está nos ensinando a respeito desse desafio, então, de quem sou eu, quem é você. E é exatamente a primeira fala do versículo 1 e 2, quando diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E aí ele já começa aqui a combater as ideias e invenções humanas, porque ele diz: não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Paulo diz então, quem é você e quem definiu isso? De onde você tira a resposta para essa pergunta? Porque ele diz muito claramente, não da parte de homens, chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus, diretamente chamado pelo Senhor. Então, a satisfação que ele deveria dar, então, a quem ele estaria diretamente ligado no seu ministério, no atender, então, aquilo que ele fazia, segundo a palavra registrada aqui no versículo 1, era exatamente a Deus. É claro que também o livro de Hebreus, no capítulo 13, vai nos dar uma outra informação a respeito desta vida, desta satisfação também. Quando diz Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se os irmãos, se Paulo era submisso a Deus e estava ali atendendo ao chamado do Senhor, nós, enquanto cristãos, também temos nossos líderes. E esses chamados por Deus, que obedecem a Deus, existe realmente estabelecido pelo próprio Deus uma hierarquia. É verdade, é verdade. Nós não vivemos a nosso bel prazer, ou segundo aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Paulo também fala a respeito da unidade, desta mesma unidade, quando diz que ele ligado a Deus e ligado a todos os irmãos que estão junto com ele, e escreve diretamente para a igreja, agora na primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 20, quando diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, se amo a Deus, amo a meu irmão. Se amo a meu irmão, estou amando a Deus efetivamente. É o mandamento do Senhor. É o resumo dos mandamentos, quando Jesus, respondendo àqueles que lhe interpelavam, disse: o mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é você? Chamado por Deus, você veio aqui nesta terra por acaso? Você crê que foi por acidente? Dificilmente você vai conseguir enxergar a verdade de Deus com essas mentiras colocadas na sua mente. Mas a palavra aqui fala quem somos nós chamados por Deus. A segunda verdade que quero destacar neste texto aqui, agora no versículo 3, é o que deve fazer. Se descubra então primeiro quem sou eu, chamado por Deus, chamado pelo Senhor, para a comunhão da igreja, então,
agora entendo e aprendo aqui com a Escritura o que devo fazer. Veja o versículo 3, diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você me interrogue ou pense assim, mas pastor, aí não disse o que eu tenho que fazer, pelo menos não está escrito, né, um mandamento, uma ordenança específica sobre aquilo que deve fazer. Bom, vamos olhar aqui. Paulo então entende que é servo de Deus, chamado por Deus. E aí qual é a próxima atitude, a próxima palavra dele, no versículo 3? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pergunta simples de responder. Como é o seu relacionamento com o seu próximo? Como é o relacionamento com as pessoas que te cercam? Paulo aqui declara graça e paz da parte de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esta ação de Paulo me ensina então que nós também devemos declarar sobre os nossos irmãos graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa graça e aquilo que nós todos gostamos de ter e de receber? Aqui, neste versículo especificamente, apresenta duas ideias, beleza e generosidade. Beleza e generosidade. Irmãos, olhar para o nosso próximo, invocar de Deus a graça sobre o nosso próximo, é coisa boa demais. É bênção demais que nós gostamos de receber, mas o desafio aqui é para que eu e você façamos com todas as pessoas que nos cercam. Invocar, declarar que a graça de Deus esteja sobre a vida das pessoas, olhar com misericórdia, com generosidade, procurando enxergar o melhor do nosso próximo. Porque amaldiçoar não é coisa de pessoas que amam fazer. Você não amaldiçoa o seu filho, você não amaldiçoa o seu pai, a sua mãe, aquelas pessoas que você ama. Pelo contrário, ainda quando erram, você procura enxergar ou ver por um lado bom. Isso porque você olha com graça. Paz. Invocar a paz sobre a vida de alguém, desejar do fundo do coração com sinceridade a paz de Deus, a paz de Cristo, aquela que nós sabemos que Ele dá não como o mundo dá, mas uma paz que ninguém pode tirar, invocar essa paz sobre a vida do nosso próximo, daqueles que nos cercam, dos nossos irmãos, daqueles que amamos e até daqueles que pouco nos relacionamos, é desejar tudo o que para o bem supremo da pessoa é necessário. Declarar e invocar a paz de Deus sobre a vida do nosso irmão, do nosso próximo, é desejar ou invocar tudo o que é necessário para o bem daquela pessoa, para o bem daquela vida. Eu desafio você a pensar se não seria esse exatamente o desejo que você tem no seu coração, de que as outras pessoas façam por você, para você, com você, olhe para você com graça e desejando a paz para todo o seu bem em todas as coisas. Nós gostamos demais. Acredito sinceramente. Eu particularmente gosto muito. Mas o que estamos aprendendo aqui é aquilo que nós devemos fazer. Uma vez que chamados por Deus, uma vez que entendemos então que somos chamados por Deus, quem somos nós? Agora o que devemos fazer é declarar sobre o nosso próximo a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo. Terceira e última resposta que o texto nos dá a respeito da questão de quem sou eu é por que razão? Quem é você, chamado por Deus? O que deve fazer? Declarar as bênçãos de Deus sobre a vida do seu próximo. Por quê? E talvez você se pergunte, sem dúvida nenhuma, por que eu faria isso? Por qual motivo? Veja o versículo 4 e 5 que diz: o qual se entregou, Jesus Cristo se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apenas 3 razões para que você faça isso, viva isso. A primeira delas é porque a obra de Cristo nos liberta. E aí eu quero que você pense comigo que se alguém falha com você, você deve ter consciência com muita tranquilidade de que você também falha com outras pessoas. Se alguém erra com você, por acaso entristece você, você muito provavelmente tenha feito isso com alguém também. Porque se a pessoa é pecadora, você também. Eu também sou. A Escritura diz que todos pecaram, mas a obra de Cristo, diz o texto aqui, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Fomos todos alvos, então, deste sacrifício de Jesus Cristo. A obra de Cristo nos liberta da escravidão do pecado, para não mais odiarmos, para não mais desejar o mal, para não mais sermos escravos das nossas próprias paixões e fazer a nossa própria vontade. E aí a segunda razão, a obra de Cristo nos capacita. Ela não só nos liberta dessa escravidão, como também nos capacita a fazer. Eu não consigo fazer, mas Cristo dentro de mim consegue. Ele me capacita, Ele me fortalece, Ele dirige os meus passos e o meu pensamento, porque agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que maravilha quando consigo fazer alguma coisa que eu não quero, mas que eu sei que Cristo quer, que Cristo me ensina, que Cristo ordena. E aí eu não quero, e eu consigo fazer. Louvo a Deus por isso. Bendigo o Senhor, porque é Cristo que está operando através da minha vida. Eu louvo a Deus por isso. É realmente um motivo de alegria viver isso. O Senhor nos capacita. Terceira e última razão, a glória é para Cristo. A glória é para Deus. Por que deveríamos então fazer essas coisas? Bom, se Cristo me libertou e me capacita para fazer, certamente a glória e a honra deve ser dada a Ele, e tão somente a Ele. E é o que diz o versículo 5, depois de declarar essas respostas aí para aqueles que escutam, não, quem é você, chamado por Deus, o que deve fazer, declarar bênção sobre a vida do seu irmão. Por que razão? Para a glória de Deus. Ele diz no final, versículo 5, a quem seja a glória, ou seja, aquele que operou a salvação, que nos desarraigou da escravidão do pecado, nos libertou do pecado, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que maravilha saber que eu, antes não era povo do Senhor, agora sou povo de Deus. E tantos outros que ouvem o Evangelho e que antes viviam segundo a sua própria vontade e as suas próprias paixões, agora conseguem dar graças a Deus, dar glória a Deus. Que maravilha! Eu louvo o Senhor por esta obra bendita que Ele realiza em cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente para que você possa viver de fato sabendo quem é você. Que Deus possa aplicar essa palavra poderosa e bendita ao seu coração e que você viva realmente uma vida para o louvor da glória dEle. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça onde você está e orar comigo mais uma vez. Converse com Deus também, fale com o Senhor onde você está nesse momento, converse com o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, ore a Deus e peça que de fato a sua vida seja para o louvor da glória dEle. Deus poderoso, que maravilha meditar na Tua palavra santa. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa verdade. O Senhor nos capacita. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque pelo plano e propósito eterno do Senhor estamos aqui. Não por acidente, não por acaso, mas pela mão poderosa do Senhor que nos sustenta. Ajuda a Tua igreja, fortalece todo aquele que está ouvindo essa mensagem neste momento. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa a vida. É a nossa oração com gratidão por essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.
sou eu para ser visto como mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar, que acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, e por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Igreja, receber a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a Igreja do Senhor em todo lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém.